desafios. Produzir notas explicativas com qualidade. Não adianta você escrever 100 páginas. Tem que falar coisas que sejam importantes para o usuário da informação, para o tomador de decisão. Às vezes basta uma frase, direto no ponto, né? Não precisa escrever muita coisa, né? Objetivas, né? Compreensível, ou seja, pensando no usuário. Então, o ativo imobilizado, não. Eu não falo em ativo imobilizado, eu falo, meus bens móveis é composto por veículos, por equipamentos de tecnologia da informação, né? E teve uma variação de tantos por cento de um ano para o outro, porque nós tivemos um processo de aquisição, né, de tanto, né? Ou seja, é esse tipo de informação que interessa o usuário, né? Então, cuidado com as informações irrelevantes, né? Aquele negócio, quando você vai numa reunião, a pessoa fala demais, no fundo, ele quer te engambelar, né? No fundo, ele não quer que você não entenda nada, né? E professor que fala demais também, né? A gente quer, assim, esse negócio de conselho, a gente acaba pegando essa experiência, né? Então, quando a gente chama na reunião um gestor para ele explicar alguma coisa, e a pessoa chega, não para de falar, no fundo ele está com a técnica para você não entender nada que ele está falando. Calma, rapaz, vamos devagar, me responda isso. Aí sim, vamos, né? Então, quando a pessoa coloca muita coisa, por exemplo, se você olhar aqui o Balanço Geral da União, as notas explicativas do BGU são mais de 200 páginas. Nós estamos com um problema com isso, né? Quem é que vai olhar? Aí o TCU falou isso para nós agora. Gente, olha, nem nós, os técnicos do TCU, estamos aguentando ler as notas explicativas de vocês, gente. É 200 páginas, né? Então, vamos dar uma enxugada nesse negócio aí. Aí o TCU agora está limitando a quantidade de páginas, né? Para a gente parar de segurar um pouco e ir direto no ponto, né? Dimensionar a quantidade, é isso que eu estava falando, né? O volume, né? Quando você pega, depois você pesquisa na internet as notas explicativas da Petrobras, do Banco do Brasil, do Shell, do Banco Itaú, você vai ver que não é tantas páginas. Está publicado nos jornais, e coloca as demonstrações contábeis, são 2 páginas de nota explicativa. E nós no setor público a gente se entusiasmou com esse negócio e estamos escrevendo 200 páginas, né? Então, assim, a gente está... E outra coisa, se você olhar, tem muita análise vertical e horizontal, muita análise de indicador. Isso é para subsidiar a nota explicativa. Mas não precisa você levar isso para a nota explicativa, né? Isso é análise financeira, é outra coisa, né? Vamos fazer análise financeira. Mas não precisa encher a nota explicativa de análise financeira. As notas explicativas não devem falar aquilo que as demonstrações contábeis já falam por si só. Quanto que empenhou, quanto que liquidou, quanto que pagou, isso já está no balanço orçamentário. Precisa você falar isso aí. Agora, se você quiser dizer o que você empenhou, nesse ano da nossa despesa empenhada, tem tantos milhões, foi para a construção de um centro de saúde, para a construção do hospital, para a campanha de vacinação contra a febre amarela. Aí sim, essa é a informação que interessa, né? Agora dizer quanto que empenhou, isso já está na demonstração contábil. Agora dizer por que empenhou, aí sim, isso é a informação que interessa. E aí está a estrutura, gente. Esse slide aqui eu gosto muito, né? Isso é o corpo que deve ter um arquivo completo com as demonstrações contábeis e as notas explicativas para você divulgar no seu site, da tua prefeitura, do teu estado e do teu órgão, né? A primeira coisa é falar de você, do seu órgão. Apresenta a sua entidade, né? Eu falava do município de Bagé, né? Então, quem é aqui o nome do município de vocês é Campo Largo, né? Então, onde está localizado regionalmente, geograficamente, o município de Campo Largo, no estado do Paraná, né? Quantos habitantes tem o município de Campo Largo? Quais são as principais atividades econômicas do município de Campo Largo, né? Poderíamos colocar o índice de desenvolvimento humano do município de Campo Largo, né? Como está organizado administrativamente a prefeitura, né, do município de Campo Largo? Tem Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, de Infraestrutura, né? Então é esse tipo de informação, é apresentar para o usuário quem é você, né? Imagina que você é uma autarquia, então
Vou pegar aqui, por exemplo, vamos dizer que um serviço de água e esgoto, né? Então, a Sanepar é uma empresa pública sobre a sociedade de ações, né, pertencente ao Estado do Paraná, né, que possui personalidade jurídica de direito privado, né. A sua sede está situada na cidade de Curitiba, ela está distribuída regionalmente nas cidades pelo interior do estado, que aí eu posso até colocar a quantidade de unidades representativas, né? Esse tipo de informação. E qual é a missão? Para que serve a Sanepar? Né? Então, é esse tipo de informação que você vai colocar aqui em cima. Então, a natureza jurídica, né? O domicílio, as operações, quais são as principais atividades do teu município, né? É o turismo, é a indústria, é o comércio, é a agropecuária, né? Às vezes no teu município tem alguma coisa do ponto de vista histórico, né, que é importante. Por exemplo, teve não sei se rodou isso muito aí nas redes sociais, que um aluno, né, o professor João Eudes, né, vocês conhecem o professor João Eudes, né? Ele já esteve aqui com vocês, parece, né? Teve aqui, né, em setembro, estava conosco aqui, né? É um grande professor também, tem livros sobre nota explicativa e custo. E um aluno dele, não sei se de mestrado ou doutorado, fez uma tese e analisou a qualidade das notas explicativas no Brasil. E esse aluno usou lá a metodologia que ele entendeu que era boa e soltou um ranking. E o estado de Alagoas foi o pior, né? Foi o pior nesse ranking. Depois descobriu que, infelizmente, o aluno acabou tendo alguns erros na metodologia, né? E acabou gerando algumas distorções e prejudicou principalmente a imagem do estado lá de Alagoas. E aí, lá tem um consultor que é um colega lá do Tesouro que já trabalhou comigo, me indicaram para eu ir lá, né, para dar um curso sobre nota explicativa para eles. E aí eu fui fazer esse curso lá, porque eles tinham ficado no último no ranking, né? E uma das ações para minimizar, porque o governador chamou o contador, falou, mas que negócio é esse? Né? Nós estamos saindo pior, sobrou para o contador, né? Sobrou para o contador. Nós saímos pior aí, nós não sabemos fazer nota explicativa. Aí chamaram o Gilvan. Eu falei, olha, vou falar como eu falaria sobre o estado de Maceió, né? Então, o estado de Maceió está localizado na região nordeste do Brasil. A sua capital é no estado de Alagoas, né? O estado de Alagoas está localizado na região nordeste do Brasil, possui como capital a cidade de Maceió, que está banhado por belas praias. Olha só, né? Eu já estou vendendo a imagem, entende? Então, é esse tipo de coisa, essa sensibilidade que a gente tem que ter na nossa explicativa. Falar da quantidade populacional, a sua principal atividade econômica é o turismo, né? Por força do seu litoral, das suas praias. Então, fui falar isso para eles lá, né? E depois dizer qual legislação o teu município, o teu estado, o teu órgão tem que observar. Aí o que a gente recomenda, né? Para a contratação dos meus fornecedores, observar a Lei 866, né? Para a contratação dos servidores, a Lei 812. E para as finanças públicas, a Lei 4320. Ou seja, a pessoa já sabe ali as principais legislações que você observa. Se for um RPPS, colocar, né, aquela portaria lá do Ministério da Previdência. Vamos supor que você seja uma Secretaria de Educação. Então, colocar legislação voltada, que é específica da área de educação, ou que seja da saúde, ou que seja da cultura, ou de alguma coisa de uma área de atuação específica. Então, a primeira coisa é apresentar a tua entidade, né? Depois, aqui sim, vai entrar a técnica contábil. Então, a parte 2 é o que nós chamamos, né, das políticas contábeis, ou os principais critérios contábeis. Aí nós estamos falando contador para contador. Por quê? Do outro lado, quem vai analisar a sua informação, ele quer saber como é que você fez a depreciação, como é que você fez a reavaliação, né? Então, aí você vai dizer as principais políticas contábeis que você adotou. Mas você não precisa entrar em conceitos. Você só vai dizer a metodologia, as principais. Então, esse capítulo 2 é a parte que é a parte técnica contábil, que eu diria, é só essa parte, né? Mas mesmo assim não carregar com a linguagem técnica contábil.
Então você vai dizer as bases de mensuração. O meu almoxerifado, você vai dizer assim, né? O meu estoque na minha prefeitura é relativo ao almoxerifado, que é aquilo que é adquirido para o suprimento das minhas atividades administrativas e finalísticas, cujo a base de mensuração na entrada é o custo de aquisição e na saída a média ponderada média, conforme define a Lei 4.320 de 1964. Isso aí, gente, vocês não precisam buscar. Isso está no do BGU, já está prontinho, é só pegar, copiar, porque isso aí, esse capítulo 2 aqui, aonde está definido isso? No MCASP. Então, nós todos somos do setor público. Então, nós todos trabalhamos com as mesmas bases. Então, nesse ponto, você pode pegar, por exemplo, aquilo que a União fala. Você só tem que ver aquilo que se aplica a você e que não se aplica. Tem muita coisa lá que não se aplica a você. Mas é aquilo que está no MCASP, que é a política contábil que nós utilizamos. E aí você vai dizer alguma particularidade que é específica sua. Teve alguma norma, alguma alteração de alguma política esse ano? Se tiver, você vai citar. Por exemplo, nós tivemos de 2017 para 2018 aquela portaria da SOF que criou o elemento 40, não foi? Que mexeu com o orçamento de todo mundo. As despesas de ITI até então, você classificava elas no elemento 36, que se for serviço terceiro pessoa física, 39, principalmente serviço terceiro pessoa jurídica, e também poderia ter no 37 locação de mão de obra, não era? Devido à relevância dos gastos de TI na administração pública, visando uma melhor transparência, o TCU, foi uma recomendação do TCU, recomendou que a SOF criasse um elemento específico para as despesas com TI. E aí foi criado o elemento 40, que aí você tirou tudo aquilo que estava nos elementos 36, 37, 35, que é consultoria, 39, e colocou tudo no 40. Todo mundo fez o orçamento de 2018 nos elementos específicos. E aí tivemos que mudar para a execução de 2018 para ser no elemento 40. Então isso foi uma alteração que teve na política contábil que todo mundo deve colocar nas demonstrações contábeis de 2018. Né? Porque isso é uma mudança que teve numa norma que impactou a execução do nosso orçamento de 2018. Né? Julgamento pela aplicação das políticas contábeis. Você teve que fazer alguma reavaliação. Então, qual foi a política que você utilizou para fazer essa reavaliação? O que você fez? Né? E aí depois entra aqui, né? Até está aqui laranjinha, eu gosto de sempre falar, nunca tinha observado isso. Quando eu coloquei essa cor, nem tinha pensado nisso, mas eu sempre gosto de falar que essa aqui é a cereja do bolo. Porque é aí que você vai entrar com as notas, detalhando aquilo que é relevante das demonstrações contábeis. É a parte 3. Então, primeiro, você vai apresentar a tua entidade, a tua prefeitura, o teu estado, o teu órgão. Depois você vai dizer as principais técnicas, os critérios, as políticas contábeis que você utilizou para fazer a sua contabilidade. E aí depois você vai apresentar aqueles pontos que são relevantes da sua demonstração contábil, através de gráficos, através de figuras, através de tabelas, fazendo comentários. Mas cuidado, não é só fazer análise de elevador. Falar, conta bens móveis, equipamentos de TI, variou tantos mil, milhões, tantos por cento de um ano para o outro. Isso a demonstração já fala. Não. O que teve? Foi aquisição? Recebeu bens em doação? Não, reduziu. Por quê? Nós baixamos, nós doamos bens? É isso que tem que dizer, né? Então aqui é a cereja do bolo, é aqui que vai entrar, né? Eu vou mostrar um pouco aqui como que a gente faz isso lá no Ministério da Fazenda. E aí a última parte, né, que são outras informações relevantes, se tem passivos contingentes, eu tive uma palestra aqui com vocês. A minha palestra foi sobre os procedimentos contábeis patrimoniais do MCASP, porque é um assunto muito bom, muito técnico. E lá a gente falava dos procedimentos contábeis patrimoniais. Como é que faz depreciação? Como é que faz reavaliação? Como é que faz e como é que lança? Né? Como é que faz o ajuste para a perda da dívida ativa, dos créditos? Como é que apropria, como é que calcula e apropria os encargos de férias e 13º da folha de pagamento? Né? E eu falava sobre esse negócio aqui, a questão dos passivos contingentes e os riscos fiscais. Ou seja, que na tua prefeitura,
no teu estado, no teu órgão, existem demandas judiciais, trabalhistas, cíveis, né, fiscais, que estão correndo a justiça contra você. E que isso deve ser mapeado, mensurado o valor e contabilizado. Tem demandas judiciais que já vai entrar como um passivo, como provisão, né? Que é aquele caso que você tende a perder, que é provável, e o valor é confiável. Então você já reconhece isso como uma provisão. A gente falava isso sobre ontem, alguém me perguntava sobre isso, né? Já fica como um passivo. Tem caso que é pouco provável e o valor não é confiável. Então você não vai reconhecer como um passivo. Você vai colocar como um passivo contingente numa conta de controle, como um ato potencial, mas já vai ficar no radar da prefeitura, do Estado, que está correndo ali no tribunal aquela demanda que, quando sair a decisão, vai impactar o teu planejamento, o teu orçamento, o teu financeiro. Porque a decisão do juiz é, pague-se. E talvez você tenha um planejamento, tenha um orçamento, e você vai ser atropelado, todo o teu planejamento com aquela demanda judicial ali. Então tem que estar no nosso radar. E a gente falava sobre isso, né? E isso tem que vir para a nota explicativa. Se for provisão, aí você vai detalhar a provisão aqui, né? Se for passivo contingente, né? Ou seja, aquele caso que ainda não é certo que você vai perder, mas só para evidenciar o volume e o que é isso, você vai colocar nessa última parte aí. Compromissos contratuais, coisas que você assumiu, às vezes descontinuou o contrato, mas que vai impactar a gestão. A gente sabe, né, gente, que a gente faz a licitação, faz os contratos, mas às vezes, né, o nosso contratado, né, às vezes, eu tive nesse encontro que eu participei no Ministério da Fazenda na quarta-feira, a gente viu uma palestra sobre isso também, e a pessoa falava, né, o prestador de serviço não é assim, da noite para o dia, que ele suspende a prestação de serviço. Tem uns sinais que está acontecendo algum problema, né? Começa a cair a qualidade do serviço, né? Começa a parar de fornecer determinados itens, né? Então, esses sinais já vai te apontando que algo está errado ali, que você já tem que botar o fiscal para acompanhar mais de perto aquele contrato e já talvez começar a trabalhar uma ação, né, proativa para evitar uma descontinuidade daquele serviço lá na tua prefeitura, no teu estado, né? Ou seja, são os sinais que você vai observando, principalmente pelo trabalho da fiscalização do contrato. Lá, por exemplo, eu trabalhei na imprensa nacional e lá nós tínhamos uma empresa contratada para o restaurante. Então, quais foram os sinais que começou a aparecer que a empresa estava com um problema financeiro? As certidões negativas, né? Eu não conseguia emitir as certidões negativas. Aí a gente começou a ver que a empresa estava com problema de caixa, né? Estava atrasando o pagamento dos servidores dela. Os servidores iam lá reclamar. Gente, os sinais começaram a aparecer, a gente chamou, fizemos 3 reuniões com o dono da empresa, passou 2 meses, o restaurante estava fechado, né? Assim, ou seja, são sinais que já estavam vindo ali, né? Objetivos e políticas de gestão de risco financeiro da entidade. Isso é algo novo, né, no setor público, né? Falar de risco. Tem a Instrução Normativa 5 do Ministério do Planejamento, da CGU, que seria bom vocês olhar. Então, riscos, né, na administração pública. Então, na tua cidade pode ter um determinado risco. Hoje, o mundo está mudando radicalmente, né? Tem coisas que, talvez, a tua cidade depende de uma determinada atividade, né, para movimentar a economia, e, de repente, isso pode ser descontinuado. Uma vez eu estava dando um curso desse lá em Brasília, foi em 2017, e estava um pessoal da prefeitura lá do interior do Goiás, de Minaçu, e essa cidade, a principal atividade econômica dela é uma indústria que fabricava o amianto. O amianto, que é aquela telha, né, e também faz caixa d'água, ele já era proibido a comercialização dele no Brasil, mas não era proibido a industrialização para exportação. Então, aquela cidade, ela vivia a sua principal atividade econômica em função daquela indústria que fazia o amianto para exportar para outros países. E no final de 2017, saiu uma lei que proibiu, no Brasil, a produção, a industrialização do amianto. Ou seja,
a economia daquela cidade vai ter um impacto fortíssimo, teve, a partir do ano de 2018. Então, às vezes, esse tipo de risco está aí e a gente não percebe, né? Que a gente tem que estar atento. Às vezes, a atividade econômica do teu município, ela, em função das mudanças tecnológicas, ambientais, né? Normas que são expedidas, pode influenciar radicalmente e tem que buscar novos meios. Uma coisa que eu vi, saiu no Globo Rural, não sei se vocês viram isso, uma matéria que saiu lá em Brasília, o camarada tinha uma fazenda lá na região de Brasília e não estava tendo mais lucro com criação de gado e nem também com a parte da agricultura. Sabe qual a ideia que esse camarada teve? Ao invés de cuidar de gado, que é uma coisa muito boa, né? Sabe o que ele fez? Ele contratou a empresa e construiu, e fez lá como é que eu posso dizer? Como se fosse uma estação de energia para coletar energia solar. Então, ele implantou uma série de placas, né? Uma usina, isso. Então, ele implantou uma série de placas para colher energia solar, e aí guardar isso e fornecendo isso para a Companhia Energética de Brasília. E aí passou a ser a principal renda da fazenda dele. E aí o gado dele, a agricultura, passou a ser secundário. E a principal atividade dele foi isso. Então, isso é o tipo de coisa que acontece que a gente tem que estar olhando. Lá na minha cidade, por exemplo, Natal, no interior de Minas, lá, na minha época, lá a principal atividade era a agricultura, também a extração do carvão, né, que era uma coisa muito forte, que é muito forte lá em Minas, né? Então, o carvão, eu cheguei a trabalhar em carvoaria, carvão, agricultura, né, e agropecuária. Era isso. Agora, sabe, as fazendas lá tem as fazendas de gado ainda, mas sabe o que tem lá principalmente? Fazenda de quê? Sabe de quê? Criação de peixe. Olha só, tilápia. E aí não exporta não, né? Eles vendem a tilápia que é produzida lá para várias cidades do Brasil. Então estava aquele pessoal ali, né? Aquele gadinho, né? Aquele negócio. De repente foram lá o pessoal da Embrapa, foi o pessoal da Embrapa que foram lá, né? Deram um curso para eles, né? Junto com a Embrapa, o Sebrae, né? Foi um prefeito que teve essa iniciativa, né? Aí ele chamou a Embrapa, chamou o Sebrae, e aí criou cooperativas, né? Tem a secretária aqui do município, né? Criou cooperativas. E aí, gente, olha, deu uma nova vida para a cidade. Os criadores deles, eles vendem o peixe já adulto para comercialização nos mercados, mas também levinos. Olha só, né? Então, esse é o tipo de atividade que muda radicalmente. Às vezes, o seu município está ali estagnado numa situação e, de repente, você, com a iniciativa dessa... Outra coisa, a minha cidade lá é banhada pelo Rio São Francisco. Em Minas Gerais nós temos Belo Horizonte, temos Contagem, várias cidades. Sabe o que aconteceu? A minha madrinha, por exemplo, minha madrinha de batismo, sabe o que ela faz? Quando chega lá a época do verão, ela vai para uma casa de uma tia dela na roça e aluga a casa dela. Mas só que isso não é uma coisa feita individual. A prefeitura organizou pela Secretaria de Turismo e cadastrou as casas. Aí vão nas casas e falam, não, essa casa é apta a ser cadastrada. Cadastrou as casas, né? Eu já estou desviando o assunto aqui da palestra, vou voltar, tá bom? Porque eu me entusiasmo com essas coisas. Cadastrou as casas que seriam aptas a fazer esse tipo de coisa. Aí entra uma renda extra, né? 2 meses, ela vai lá para o sítio lá, fica lá, ou vai para a casa de um filho e aluga a casa dela para as pessoas de Belo Horizonte, de Contagem, de Brasília que vão para lá. Então, esse é o tipo de coisa que acontece, que você pode mudar a realidade do município, né, e aquecer a economia com esse tipo de iniciativa. Isso é coisa... E é a palestra que a pessoa falava lá na quarta-feira, né? Inovação, né? Reconhecimento de inconformidades. Então, a inconformidade tem que tomar muito cuidado. Eu citei o exemplo do meu amigo, né? Profissional de profissão. Quando for falar da inconformidade, fala do problema, não fala das pessoas. Outra coisa, gente, muito cuidado de colocar nota explicativa nome de pessoas, né? A pessoa pode entrar com danos morais contra você, né? Então tem que tomar muito cuidado, muita precaução em relação a isso aí. Então,
Então, falar de inconformidade fala do problema, não fala de pessoas. Ajuste decorrente de omissões são ajustes de exercício anterior, aquela conta que eu falava ontem, 23.711.0300, né? Que os valores lançados ali você deve evidenciar em nota explicativa numa planilha específica, como eu mostrei o caso da União, né? E fatos supervenientes, como foi esse caso que eu citei da Prefeitura de Minaçu, que saiu essa lei proibindo a produção do amianto, né? E aí é um fato superveniente que saiu no final de 2017, que com certeza já começou a impactar fortemente a economia local daquele município a partir do ano de 2018, né? Então, a questão da apresentação da entidade, né, eu já falei um pouco para vocês. Você pode citar o ato de criação, né, da prefeitura. Por exemplo, a minha cidade tem mais de 150 anos. Né? Então, por exemplo, citar prefeitura de Morada Nova de Minas, de Três Marias, né, foi criada no ano tal. Aí pode até contar um pouquinho a história, né, da criação, a sua natureza, as suas principais atividades econômicas, aonde está a sua sede, qual é a cadeia de suprimento, né, daquela região, como que essa prefeitura funciona administrativamente. Então, você pode colocar, por exemplo, o quadro da estrutura administrativa. Então, tem a prefeitura, tem a secretaria A, B, C, D. Né? Tem empresas vinculadas, tem fundações vinculadas, citar isso. Né? Qual é a legislação que ela deve observar? Se você colocar uma informação aqui errada, você pode gerar um problema sério. Por isso que nota explicativa é algo assim, relevante, mas assim, tem que ter consistência. Porque se você colocar uma informação errada aqui, você pode matar uma empresa, pode matar uma região. Né? Eu acho que a gente falava isso aqui um tempo atrás que eu estive aqui, a gente chegou a comentar sobre isso, né? Que é o cuidado que tem que se ter. Esse colega meu, por exemplo, ele teve um problema sério, porque ele acabou expondo o órgão dele, acabou que, com base na nota explicativa, o TCU aterrissou lá, e depois o TCU acabou vendo que o problema não era como tinha sido apontado, né? Então houve ali um certo excesso na hora de colocar, então tem que tomar cuidado com isso. Né? Imagina no mercado de capitais, né? Uma empresa que opera no mercado de capitais, né? Imagina a sensibilidade que é. Aí você coloca uma informação na nota explicativa que pode aparecer que é um risco para aquela empresa e isso vai afugentar investimento, perder investimento. Então, é um problema sério. Então, assim, principalmente em empresa, isso é muito delicado.